Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Orik-1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Pra gente fechar um pouco sobre o lançamento mesmo, sobre a questão da acentuação do Expert com o Hotbit. Era o que eu ia perguntar. Aproveita e completa a pergunta, Giovanni. Tá bom. Demais hoje. Tudo bem. É que assim, a primeira geração do Expert, aquela que é chamado carinhosamente 1.0, ele tinha um conjunto de caracteres diferente daquela que a Sharp acabou adotando como Hotbit. Isso acabou gerando certas desavenças, certos problemas na troca de programas, e no final, tanto o Gradiente quanto o Sharp se juntaram e fizeram a tal da norma MSX-BR, né? E definiram isso foi muito... Hoje parece uma coisa tão trivial de se consertar, mas não foi uma coisa complicada de se fazer na época. Em que sentido? Então, como foi essa coisa de ter que reunir, sentar, os assentos, temos que mexer nos assentos, mas quem mexe no quê, né? E depois, e o principal, né? Depois o tal do kit de conversão, aquele kit de upgrade, de conversão, que transformava as máquinas 1.0 e 1.0, trocava teclinhas, trocava... 1.0 para 1.1. Na verdade, gente, o que chegou pra mim, do ponto de vista de marketing de produto, é assim, cara, a gente tá com problema no mercado porque as coisas não são compatíveis. Você tá tendo um problema lá, tem gente reclamando, tá batendo aqui no nosso atendimento ao consumidor e não tá legal. A questão toda foi resolvida entre as equipes de engenharia. Não passou, não veio para mercado, não veio para comercial, não veio para marketing, eles simplesmente se falaram, bateram um papo, conversaram e tal. Acho que depois de 2 semanas, olha, o caminho é esse daqui. O que eu ouvi na minha ponta foi algo tipo, nós vamos seguir por aqui, tudo bem? A minha resposta foi, se você resolver o problema do mercado, manda pau. Foi por aí. Então não houve assim um estresse enorme entre as empresas, eu não vi isso acontecendo não. O kit, eu lembro que a gente até listou num episódio, a gente comentou que esse, acho que foi, historicamente, é o primeiro recall na história da indústria brasileira. A gente levava, e eu levei pro meu avô, meu Expert 1.0, numa autorizada da Gradiente, até mais ou menos perto daqui de casa, perto daqui onde eu moro, e foi lá e foi feita a troca. Ele trocou algumas teclas, fez umas modificações, alguma coisa na BIOS, fazer, né? E aí voltou um Expert 1.1. Acho que podemos dizer que foi o primeiro recall da indústria brasileira. Provavelmente. E aliás, agora eu vou pegar aqui uma memória pessoal. Como você me falou, né, que o Expert venderam muito após o lançamento. Em 87, a Gradiente passou a lançar o Expert 1.1, né, que já tinha essa conversão de fábrica, por assim dizer. Mas assim, até 88, até precisamente fevereiro ou março de 88, ainda tinha Expert 1.0 nas lojas brasileiras. Eu lembro que tava com a minha mãe no edifício Avenida Central, lá no Rio, tava no Foto Léo, uma rede de venda de material de áudio, vídeo, fotografia e também informática nessa época, e tava em promoção, tipo, últimas unidades, por 40 mil dinheiros, desculpa, eu não sei que dinheiro era na época, não lembro. Mas 88 era cruzado novo. Isso, então, 40 mil cruzados novos, o Expert 1.0. Na época, se eu não tinha Expert MSX e tava comprando preço, eu lembro que o Expert custava em torno de 50, ou seja, tinha máquina 1.0 para vender e literalmente estavam tentando limpar o estoque para vender as 1.1, porque estava em torno de 50 ou 60 mil cruzados novos, o Expert novo, né, 1.1. Não, foi isso mesmo, cara. Tem uma nova versão e a outra desvalorizou, né? Mas aí, no final, essa história ajuda para quem conseguir ter uma ideia do valor de preço, que enchi tanto o saco, eu acabei ganhando o Hotbit, que custava, na época, 36 mil cruzados novos. O Hotbit preto, né? O preto. E, como eu percebi hoje em dia, assim, não só tinha, hoje em dia, né, não só estava recém-lançado, como também a Sharp estava desistindo do MSX no mercado brasileiro. E na verdade, pessoal, aconteceu uma coisa importante em paralelo. Vocês lembram que eu falei que um ano depois do lançamento a gente lançou um guia de software? Sim. Esse guia, cara, era assim, você abria ele e estava lá, para crianças. Então tinha por faixa etária o que tinha disponível no mercado. Para mulheres, para homens, para uso doméstico, uso profissional, para várias categorias. E aí ele estava todos os nomes dos aplicativos e quem eram os fornecedores
fornecedores. Então tinha uma sigla que dizia que era para ir para o índice final, que lá tinha o site do cara, o telefone do cara, o e-mail do cara. A Gradiente não ficou só nesse guia de papel. Nós fizemos almoços e eventos mensais chamando 20, 25 software houses para entender o que eles estavam fazendo e para soltar com antecipação para eles quais eram os planos da Gradiente para a cultura de MSX no Brasil. Opa! Então, quando a gente tinha um computador que ia ter o disk drive embutido, por exemplo, esses caras receberam um protótipo, para ter uma ideia, um ano antes, para testar. E a Sharp não fazia movimento nenhum em relação a aglutinar ou motivar tanto o mercado produtor de software quanto o consumidor. Eles tinham uma máquina à venda, mas não tinham a alma da máquina, entendeu? Eles não investiram na máquina. De alguma certa forma, tem a impressão que dá até que não acreditaram tanto assim, né? O único investimento que eu lembro, assim, da Sharp com Hotbit foi uma feira de informática, acho que de 87, onde eles demonstraram a unidade de drive, o cartão de 30 colunas, o CPM, né, o modem, o protótipo do expansor de slots, e ficou naquilo. Então, mas isso você, através da consórcio MSX e do licenciamento, você compra isso. Você vai lá, cadê o projeto? Tá aqui, eu compro e eu produzo. Mas você não traz a alma dessa história junto. E eu acho que o grande problema da Sharp é que ela não conseguiu montar uma equipe interna que entendesse profundamente de MSX e que fosse apaixonado pelo tema e pela bandeira, entendeu? Ao passo que a Gradiente tinha uma turma de malucos lá dentro que adorava essa história, né? Literalmente, cara, literalmente. Eu era um deles, então era muito bom poder fazer parte dessa turma, entendeu? Bom, fala em turma de malucos. A turma de malucos lançou o Expert 1.1 em 87 e vocês chegaram a pensar em lançar novos periféricos ou não compensava lançar outros periféricos além dos existentes que já tinham sido lançados para o Expert 1.0? A questão é a seguinte: para você produzir em Manaus, você tinha que atender e submeter algumas especificações e algumas leis mesmo da Suprema. Se você colocasse um disk drive externo avulso, o custo dele multiplicava por 8. Que isso, rapaz? Isso é maconha, meu irmão. Miau! Caramba! Porque essa era a taxa de impostos deles, a reserva de mercado fazia isso por alguma razão. Quando ele estava embutido, o custo dele ia lá pro chão, cara. A taxação era muito menor. Então era completamente inviável você ter um produto avulso, porque ele ia custar o preço da CPU, cara. Então não fazia o menor sentido. Eu olhava do ponto de vista de custo, de preço final, para lançar o cara sozinho. Ele queria lançar ele sozinho, mas ele ia custar o preço da CPU, não valia a pena, e que uma demanda era gigantesca, o benefício do mercado seria muito maior pelo fato dele vir embutido e tendo uma carga de impostos infinitamente menor, é isso. Então, eu vou fazer uma pergunta particular que já foi respondida, até porque aí eu vou dizer pro César de 87 que é melhor esperar um pouquinho mais, já que não vai ser um drive da Gradiente, porque em termos de custo ia sair o preço de um micro novo. Isso. É porque aí é um momento pessoal meu, em casa nós esperamos que saísse o drive da Gradiente, primeiro porque era Gradiente, e segundo porque a gente sabia que se a Gradiente lançasse um drive, a chance da gente ver em loja, nos grandes magazines, era muito maior e não precisaria comprar em lojas menores. E os meus pais deles não gostam de computador, aquela coisa toda, então na época custava muito menos. Então nós em casa ficamos esperando, e eu lembro uma vez que você comentou sobre isso no MS Micro, ligava pedindo o drive da Gradiente, a gente não chegou a ligar, mas nós fomos estavam esperando pelo drive da Gradiente, porque agora sabe por quê, que no final de contas ia sair o preço de um micro. Sim, é verdade. Só pra completar, eu lembro que o drive que eu comprei de outro fabricante, que não vem o caso comentar qual é, custou, se eu não me engano, o dobro do preço de um Expert. Aí ele tá complicando mais, Rogerinho. Pode confessar que você comprou da DDX, vai, fala aí. Foi da DDX. Eu também comprei da DDX. Mas aí isso aí não tinha jeito. Não tinha jeito. Mas aí não era bem por conta de taxação, era por conta do volume de produção, que não devia chegar ao nível industrial da Gradiente, ou Sharp, ou etc, né? E mesmo assim custou o dobro do preço do computador, então... eu não tinha volume. Sim. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite.
faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Mas vamos agora falar do Expert Plus e DD Plus? Vamos lá. Não, mas uma pergunta aqui. Eu acho que é uma curiosidade. O Expert 1.0, ele tinha o nome, era XP800. Eu nunca entendi por que o XP800. O GPC1, que era o Expert 1.1, eu entendi. Gradiente Personal Computer 1. Beleza. Primeiro, você sabe por que era XP800? E segundo, por que trocou? Cara, isso algum chato da engenharia quis fazer isso e eu achei irrelevante porque o que me interessava era o nome Expert, né? Sim. Então, quando nas reuniões internas, quando o cara começou a bater nisso, eu falei, meu, muda. Eu não parei pra ouvir muito. Eu achei que o importante era o Expert e quando foi mudar pra valer, aí eu briguei pelo 2.0. Aí foi diferente, entendeu? Sim. E faria mais sentido depois no final de ser o GPC2 pra MSX 2.0, né? Não. Mas cara, que boa. Eu não lembro os motivos disso, mas não foi nada contundente, não foi nada que pelo menos pra mim chamasse muita atenção, entendeu? Bom, já que a gente falou de Expert Plus, agora é diversão. Expert Plus, 89, a cor preta, que aliás eu acho lindo. Sim, lindo. Que já era bonito, ficou mais bonito ainda. Sim, é verdade. Lindo. E a versão com e sem o acionador de disquetes, e ambos usando o MSX Engine, né, o T7937A. O Riggs fez uma pergunta aqui em off que eu quero que ele faça agora em on. A linha Plus e DD Plus foi lançada em 89. Lá fora, o MSX já estava nas últimas. Já tinha o MSX2+, já tinha um declínio, digamos assim. O fim da linha foi em 90 com o Turbo R. E a visão que eu tenho daqui é que a Gradiente pensou e olhou, bom, a gente tem uma demanda por MSX, não o bastante para investir em uma máquina mais cara como o MSX2 ou 2+, então vamos lançar algo para continuar suprindo a demanda, mais baratear custo. Foi esse o pensamento por trás do Plus, em vez de um MSX2? Não foi. Eu tinha uma visão que a gente tinha que andar, fazer todos os degraus da escada. Não era necessário dar algum pulo quântico e havia uma questão de custo, de importação de componentes, né? Então, na prática, quando eu vi o que podia ser o futuro e os degraus, do meu ponto de vista, o MSX podia ter no Brasil pelo menos mais 5 a 10 anos de vida. Se a gente distribuísse essa questão da evolução ao longo do tempo, entendeu? Então, foi muito mais uma questão de falar, cara, a gente está aqui, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo pequeno passo que a gente pode dar para vir entregando para o mercado coisas bacanas e graduais? Eu tinha uma preocupação muito grande, cara, com não estourar o preço dele na ponta final. Tinha uma preocupação de manter ele competitivo e atrativo para todo o mercado. E uma coisa que acho que vocês não sabem é que nós fizemos um trabalho muito grande junto a escolas do Brasil inteiro, tanto particulares quanto públicas, e nós fornecemos MSX para pesquisa avançada, cognitiva, educacional e pedagógica em algumas universidades federais, desde o Rio Grande do Sul, passando pela Rio de Janeiro, USP, e pessoas absolutamente geniais. Então a Gradiente, além de ter uma avenida de venda no varejo, vendendo muito bem, obrigado, havia toda uma linha de apoio científico, pedagógico, com a linguagem do logo, nos principais centros de pesquisas do Brasil, com um braço lá no MIT, nos Estados Unidos, inclusive, cara. Nossa. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tinha uma preocupação muito grande em permitir que ele fosse útil de fato em todas as pontas de poder aquisitivo do Brasil. E se a gente desse um ponto de vista tecnológico, ele seria absolutamente inviável para boa parte da base instalada, inclusive. O preço dele não ia ficar no mesmo patamar, cara. Ele tinha que ir para outro negócio. E aí eu acho que isso ia inviabilizar tremendamente a atratividade dele no Brasil. Então, aproveitar e fazer um gancho. Desculpe, Ricardo, se atropelar. Mas eu ia fazer uma pergunta e eu vou aproveitar o seguinte. A Gradiente já tinha dois periféricos com o VDP do MS2, que eram os dois cartões de 30 colunas, o C80NET e o C80E. No final de contas, esses cartões acabavam suprindo essa demanda de quem queria algo mais com o MSX1? Supria principalmente a demanda profissional. Então eu posso dizer que no final de contas compensava vender o Expert Plus e compensava, financeiramente falando, né, vender os cartuchos
MSX, mas não compensava fazer um MSX2. Isso. Em termos de preço. Por preço e por nível de investimento também. E aconteceu uma outra coisa em paralelo, que é super importante. A gente tem que lembrar que a Gradiente, quando eu entrei lá, ela faturava 70 milhões de dólares, mais ou menos, e ela cresceu muito, cara. As outras linhas de produto cresceram de uma forma brutal, e num dado momento, se não me engano, ela faturava algo em torno de 300 a 400 milhões de dólares, e a linha MSX faturava 10, 12 milhões por ano, cara. Então, a atratividade do negócio para a Gradiente, num dado momento, passou a não existir. Ela tinha linha de produtos que faturavam, cara, 10 vezes mais brincando. Aí começou a haver um movimento interno, político mesmo, de negócios, né? Que falava, cara, opa, a gente tá pondo bala aqui nesse cara que dá 10 milhões para nós por ano, mas a outra ponta tá dando 400 milhões, entendeu? Então, deixou de ser uma questão de logística da linha para continuar a evoluir, mas a atratividade do ponto de vista de negócio, lucratividade e rentabilidade, passou a ser altamente combatida por linhas de produto muito agressivas. A prova disso é que quando a Gradiente tomou a decisão de vamos parar com isso, eles pegaram o Oscar e promoveram o Oscar para gerente geral de todas as linhas. Entendeu? Show! Pegaram o Oscar de uma linha que faturava 12 e colocaram numa linha que faturava 400. Oscar, outra pergunta, que tem tudo a ver com isso que você está falando. Quando você viu essa estagnação e esse declínio da linha do Expert? Não houve declínio. Não houve declínio no Brasil. Ela só parou de crescer? Não, ela vinha crescendo, mas as outras linhas cresceram exponencialmente. Ah, tá. O Expert, ele nunca foi um perdedor no sentido da curva cair no Brasil. A curva nunca caiu, cara, nunca caiu. Quando você fala dessas outras linhas que cresceram exponencialmente, isso inclui aí os videogames, o Phantom System? Todos, cara. Tinha a linha de áudio, tinha a linha de vídeo, tinha a linha de telefonia, tinha a linha de videogame na outra ponta. O bolo inteiro cresceu de uma forma, assim, assustadora. Os MSX vinham bem obrigados, era um baita do negócio. Cara, faturar $1 milhão é muito dinheiro, né? Mas a outra ponta faturava 30. E pra você ter uma ideia, depois que eu entrei na outra ponta, acompanhando as estratégias do grupo e tal, o grupo passou de $2 bilhões por ano no Brasil. Caramba, nossa. Então o grupo foi para 300, foi para 500, foi para 700, foi para 1, foi para 1.5, foi até 2.2. Caramba. Então aí veio a onda dos celulares e tal, certo? Sim. Então, o que houve é assim, o MSX foi legal, ele cresceu, ele era estável, ele era bonito, ele era rentável, era tudo. Mas tinha outras caixas dando 12 milhões a mais do que ele. Aí o Straub e a turma, ela é uma empresa que continua sendo ações em bolsa e tal. Então, na época, assim, cara, um rojão aqui, o Oscar vai ajudar a gente a desenhar o lançamento da linha de celulares no Brasil. E uma coisa que vocês não sabem, mas uma época, uma tal de Apple veio falar com o Straub sobre fazer Apple em Manaus. Isso aí pra mim é magia. Uia! Então, eu participei do projeto e tal, direitinho e tal. Na época de colocar a máquina para rodar e investir pesado, a Apple deu um passinho para trás e falou, não, eu entro com a minha marca, meio que preciso, mas não entro com $1 de dólar no Brasil. Então, que bacana, obrigado, passar bem, próximo tempo, né? Então, o que houve foi isso, gente. A atratividade do negócio ficou pequena quando comparada às outras linhas de produtos e ao faturamento e a lucratividade das outras pontas. Eu tinha todo o plano de continuidade dos MSX no Brasil, no mínimo para 5 anos, cara. Tá tudo montado, planejado, tava tudo bonitinho. Mas os caras falaram, bacana, tudo bem, mas isso não vai passar de 20 milhões por ano. Nós vamos para 1 bilhão daqui a tanto tempo. Oscar, você sabe que esse faturamento era o sonho dourado de muitos concorrentes de vocês, né? Claro, sem dúvida, cara. E não apenas em computador. Sim, sem dúvida. Sim, faturamento total de empresa, exatamente. Sim, cara, a gente não montou uma linha de montagem de celulares em Manaus em parceria com a Nokia, quando existe tecnologia, e depois essa linha não foi toda vendida por japoneses, de verdade. Pois é, né? Mas então, o que as pessoas não sabem da história é isso. É que sempre foi um negócio rentável, atrativo, saudável, lucrativo, tudo legal. Mas no contexto que ele estava empresarial, tinha árvores dando muito mais, cara. Imagina a atratividade da telefonia celular pro Brasil quando isso não existia aqui dentro. Sim. Uma paulada, cara. Isso foi bastidor, de fato. Então eu pra você ter uma ideia,
também é bastidor. Eu fui pego do dia pra noite assim com a decisão do tipo, paramos fazendo esse chute. Eu olhei e falei, que bacana, estou desempregado, né? Deixa eu recolher minha mesinha, eu vou embora com minha barraquinha pra outro lugar. Aí me chamaram, parabéns, você foi promovido. Eu falei, como assim, cara? Que isso, né? E que papo é esse? O que está acontecendo? Então, nunca ouvi um declínio, tá, gente? Nunca ouvi um problema, muito pelo contrário. A aceitação do mercado, as notas que nós tínhamos com pesquisas, tudo aquilo lá, a comunidade montada, cara, software house e todo o resto, estavam muito bem obrigados. Entretanto, a atratividade não foi suficiente para manter o nível dentro de um conglomerado como era a Gradiente. Aí deixa eu aproveitar e te fazer duas perguntas, Oscar. Uma que é assunto lá de trás, mas eu vou te fazer a outra. Você tem ideia, uma noção de quantos experts foram vendidos no total? Não. Um número mais ou menos aproximado. Eu sei que vai ser difícil, mas... Porque assim, corre-se muito na comunidade, o pessoal fala, a Gradiente vendeu 400 mil experts nesse período todo. Eu falei, não sei, né? Eu falei, é meio no chute. Dizer 400 mil. É meio no chutômetro. Vamos fazer uma conta de cabeça? Vamos. Juntos. Quantos anos esse cara ficou à venda no Brasil? Final de 85 até... Com o Plus, acho que o Plus foi até 91, não foi? 6 anos. 5 anos alguma coisa. Vamos falar 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos vezes 12 meses, isso dá 72 meses, não é isso? 72 meses, sim. Vamos falar no número por baixo, no mínimo 2.000 máquinas por mês, tudo bem? Isso dá 145 mil máquinas vendidas, correto? Sim. Tá bom. Vou tirar o 2.000 agora aqui da minha conta, vou colocar um máximo de 5.500 máquinas por mês, que é o outro lado da curva. Isso dá 400 mil máquinas, tá? Se fizer uma média, cara, a gente não erra falar em 250 mil, 300 mil máquinas. Porque ele teve picos de venda, ele teve vales, faltava componente, vendia menos, vendia mais, mas o mínimo é esse, o máximo é esse, de volta, entendeu? Eu acho que pode fazer uma média que seria uma coisa honesta, que eu tô fazendo a calculadora do 270 mil, em média. É por aí, 300 mil, de boa. Esse é um número razoável. Então, adiciona um sexto da Sharp, adiciona um sexto da Sharp. Mas a Sharp ela não acompanhou essa média, cara. Até o período foi menor, foi de 85 a 88, foram 3 anos. E ela não batia isso. A gente teve que vender 8 vezes, vender muito, mas eles não tinham produto. Então, eu colocaria, tipo, você falou um sexto? Quanto você falou? É um sexto, porque o pessoal fala que para cada 7 experts, um é um hotbit. Eu acho razoável, cara. É razoável. Então é isso. A outra coisa que eu queria te perguntar, você tinha citado a questão da linguagem logo, eu lembro da questão do projeto Educom, na UFRJ, né? Eu entrei na UFRJ como aluno em 91, isso aqui, e eu tô lembrando uma coisa, eu lembro de que teve conversa, gente falando que o Expert, e é um boato, né, corria na época, que a Gradiente vendeu o micro também para países na América Latina, e vendia com o logo gravado em ROM. Isso procede ou é boato? Houve uma pequena demanda da Argentina, eu acho que do Ministério da Educação da Argentina, para ter o logo embutido, e nós fizemos versões com o logo embutido para a Federal do Rio Grande do Sul, para a Federal do Rio de Janeiro e para a USP também. Já vinha no boot, você dava o boot e na tela aparecia, você quer executar o quê? Para que lado que você quer ir, entendeu? No sistema operacional. Mas o mercado argentino sempre foi muito menor que o brasileiro, né? Então foram poucas unidades, esse negócio não decolou com eles, não. Então, isso que a gente ouvia, assim, aconteceu, mas era uma escala muito menor. Minúscula, cara, minúscula, muito menor. Algumas centenas de computadores. Ok. Além da Argentina, a Gradiente vendeu o Expert para outros países da América Latina? Não vendeu. Aproveitar, voltar um pouco ao Plus. O Plus teve mudanças internas, né, pelo fato do drive ser interno, as mudanças de ROM, etc e tal. Uma coisa muito forte quando surgiu o Plus, e aí eu lembro que você mesmo foi, na época, as revistas tentar explicar essa questão, de que o Plus era incompatível com o Expert 1.1 e, portanto, com os MSIs que as pessoas tinham no Brasil. Você acha que a Gradiente perdeu a narrativa com relação à incompatibilidade do, abre aspas, incompatibilidade, fecha aspas, do Plus, e no final de contas acabou se tornando uma máquina que eu acho extremamente interessante em termos de MSI? Eu acho assim, uma coisa que eu aprendi lá atrás já, é que o conceito de marca é aquilo que se marca, né? E a Gradiente,
ela tinha uma marca poderosíssima para junto ao público nacional, não só de informática, como de áudio e todo o resto, né? Então eu acho que o mercado, de uma forma ou de outra, acabou assimilando isso daí. E não foi algo que eu, como profissional, como fã de MSX, teria como super opção, óbvio que não, mas o mercado certamente assimilou, que era uma baita de uma máquina sem dúvida nenhuma, cara, era magnífica, né? Então, eu acho que o discurso teve que ser feito na época. Não era exatamente o discurso mais doce, mas muita gente estava tendo essa máquina empolgada com ela também, né? Eu queria fazer uma pergunta, não exatamente do Plus, mas qual é a relação que a Gradiente tinha com os fabricantes, não os desenvolvedores de software, mas com os fabricantes de periféricos para o MSX? No caso, DDX, a CVS, no caso Ademir Carchano, Microsol, e aí por aí vai. A Gradiente fornecia apoio desses caras. A Gradiente nunca foi contra eles, muito pelo contrário. Então, quando havia alguma questão de dificuldade por parte deles, de incompatibilidade ou falta de informação do projeto, nós tínhamos um engenheiro sênior lá dentro que tinha liberdade de fornecer os esquemas das máquinas e tudo. A única contrapartida é que a pessoa assinava um NDA onde ela não podia pegar isso, xerocar e botar para o mercado, né? Senão ela seria processada, isso estava registrado em cartório, inclusive. Mas havia uma política muito clara de apoio intencional à fortuna. Se ele trabalhasse de forma séria, ética e correta, a Gradiente recebia os caras lá dentro com uma ideia para testar protótipos deles, tá? Na boa, era assim que funcionava. A gente o Expert teve uma certa, para as comunidades, uma certa sobrevida, que quando a Gradiente não fez o Expert MSX2, que foi com os kits de transformação para 2.0, 2 Plus. Isso mesmo. E isso hoje em dia até hoje é valorizado. Vou dizer que o grupo de usuários do Rio, a gente pega micro, a gente recebe, retira doação. Às vezes tem gente que dá, hoje em dia doa. Eu peguei um transformado para 2+, há pouco tempo, levei para pedir para um profissional para dar uma revisão pro Oasis, da Tecnobyte. Eu vendi ele por R$900. O dinheiro que botou no caixa do grupo, desse dinheiro que a gente paga a hospedagem do site, do Reto Computaria, que a gente paga o aluguel do espaço para fazer os encontros de usuários aqui no Rio. E vendi um micro por R$900 agora. Então isso teve uma sobrevida. Eu tive o meu Expert 1.0, que virou 1.1 e foi transformado para 2.0. Aí eu acabei vendendo ele, que eu comprei um transformado para 2 Plus. Legal. De um colega de faculdade. Na verdade era colega de um colega meu, um amigo meu. É o cara que eu conheço há mais tempo, usuário de MSX, o Ítalo. E Ítalo, você é um cretino, que você não aparece em MSX nenhuma, seu bandido. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida. Eu conheço esse cara desde 1993. Desde o nosso tempo de laboratório no FRJ. A gente falava de MSX desde aquela época, falamos até hoje, conversamos sobre. Teve a questão do kit que acabou suprindo uma falta, mas uma coisa que você falou, então não houve um protótipo de um Expert MSX2? O 2, eu cheguei a receber um monte deles, cara, lá dentro. Eu brincava com esses caras muito, né? Mas, mais uma vez, houve uma onda muito forte que falou, cara, chega, vamos tocar do outro lado, porque tem ondas muito mais poderosas. E uma delas era a telefonia celular que está vindo do Brasil, né? De qualquer forma, a parceria e o conceito fundamental que eu tinha na Gradiente, tinha até eu como profissional, era de parceria o tempo todo. Então a gente apoiava assim, essa turma toda de periféricos, a turma toda de software o tempo inteiro. Então eles tinham acesso aos laboratórios, à engenharia, a tudo, cara, de boa. Só que, como eu falei, era uma turma de loucos apaixonados e uma hora a grana falou muito mais alto. Realmente, você vê um negócio de 10, 12 milhões de dólares por ano e vem um outro, foi para 2, você fala, bichão, passar bem, obrigado, vamos lá outro, né? Bom, aliás, aproveitar já pra nós. Oscar, você já falou que você foi promovido quando a Gradiente continuou Expert, já que você virou gerente geral de produto da Gradiente, passou a pegar um rojão bem maior e bem mais complicado. Você tratou da parte de telefone celular na Gradiente, você já comentou também. E depois disso, rapidamente, o que você fez? E aí, pode aproveitar, falar um pouco do que você está fazendo hoje em dia, do que é que você está pulando, tratando, e coisas todas. Ok, eu fui promovido, eu peguei a gerência geral de marketing e produto,
passei a tomar conta de telefonia celular, áudio, vídeo, videogames também, telefones convencionais. Eu fiquei fazendo projetos de novos negócios para a Gradiente e para o Genesol por vários anos. Foi muito legal amarrar parcerias. Eu participei das amarrações de grandes projetos como a Norte, a JVC e outros fabricantes internacionais. Depois disso, eu me tornei consultor estratégico da Gradiente de novos negócios. Eu deixei de ser funcionário CLT e passei a ser um consultor de estratégia de novos negócios por muitos anos. Seguindo um ponto, eu cansei disso. É um mercado muito puxado, muito quente, na verdade, embora pague bem, mas é muito complicado conseguir bem certo. Eu resolvi ir para a área de agências de propaganda. Então, eu me aventurei em outros cenários e me tornei executivo de agências de propaganda. Eu fui trabalhar numa das agências que servia Gradiente, que é a Fox Propaganda. Eu fui ser braço direito do dono da agência e fiquei lá vários anos. Por acaso, eu passei a atender uma das contas que eu tinha, além da Mitsubishi Motors, de vários bancos. Uma das contas era da Tectoy, lançando Sega no Brasil, etc. Foi muito legal fazer as campanhas de televisão, todo o marketing dos caras, e criou cliente. Olha só. Pois é, com o tempo, eu fui chamado para ser sócio de uma empresa que na época se chamava Forum Actor, há muito tempo atrás, cara, mais de 20 anos atrás. Eu entrei como sócio minoritário. Depois de muitos anos, eu me tornei sócio majoritário dessa empresa. Eu mudei o nome dessa empresa para Super Tecnologia de Negócios há cerca de 10 anos atrás. Hoje eu sou um especialista em desenhar novos negócios para empresas ligadas ou à tecnologia pura, ou inovação pura, ou inovação mais tecnologia mais educação. Então eu me tornei um consultor de marketing estratégico para empresas de grande porte, nacionais ou internacionais. E junto com isso, eu tenho uma fábrica de software. A gente faz software para a nuvem, seja o que você quiser, para qualquer tipo de plataforma. Nós temos um braço de helpdesk e um braço de terceirização de profissionais de TI para empresas de grande porte. Junto com isso, um braço que faz só blueprints estratégicos para sistemas estratégicos para empresas de grande porte. Eu me tornei um profissional de tecnologia ligado em inovação, ligado também na parte educacional que eu sempre adorei e sempre gostei. Em paralelo, eu faço coach para executivos de grandes empresas na área de carreira. Pessoas CIOs de grandes multinacionais que têm dúvidas sobre carreira ou estão passando por alguma transição, alguma crise pessoal ou profissional. Eu costumo pegar esses caras para motivar e achar um rumo para eles, né, que é muito bacana. Tive a honra de ser convidado pela Positivo Tecnologia Educacional no final do ano para ser o curador de um baita de um hackathon que houve em Manaus, focado em educação 4.0, que é a nova onda educacional global, com a presença de figurinhas marcantes como Roberto Valente do MIT, o Léo, meu irmão, que está pesquisando há bastante tempo no MIT também, tendências em tecnologia e educação, figurinhas marcantes do Israel, do Reino Unido, do Brasil, a turma toda, né? E estou nessa parte, inovando, ajudando empresas a inovar e criar planos de negócios e detalhes de educação quando as pessoas se conectam. Esse é o Oscar de hoje, absolutamente apaixonado por ser ser humano como foco em tudo, e a tecnologia como meio para fazer ficar melhor. Acho que deu para responder, né? Com certeza. Puxa! E acabou o programa, acabou. Esse é meu turma. Eu moro no meio do mato, tá? Numa cidadezinha chamada Itupeva, numa ex-fazenda de café, que era um condomínio, e aqui tem uma salinha de tecnologia de ponta com fibra ótica e arquivo. Vamos que vamos. Falando com um bando de loucos como vocês, é claro. Você falou ex-fazenda de café. Ainda continua sendo fazenda ou não? Tipo, só virou um sítio? Deixou de ser. Quando o antigo proprietário morreu, ficou com os filhos, eles transformaram essa fazenda enorme em alguns condomínios nos últimos 20 anos e não produzem mais café, os vizinhos produzem uva, cara. Isso lembra do amigo meu que tem pai que é cafeicultor em Minas e eu fico sempre pilhando ele largar tudo e fazer um data center lá na fazenda dele, onde vai receber os potenciais clientes com o café servido na fazenda. Pois é. Mas o Coffee Center tem
fazer um coffee center, certo? Tem coisa do data center, não. Sim. Oscar, você chegou a falar que trabalhou com a publicidade da Tectoy com os produtos da SEGA. Verdade. Ironicamente, a Gradiente estava do outro lado, com a Playtronic, os produtos da Nintendo. Tô sabendo. Você chegou a se encontrar com o pessoal da publicidade da Playtronic anos depois da cifra? Ou na época mesmo? Qual era essa sensação de trabalhar, vamos dizer, entre aspas, contra a Gradiente? Cara, eu sempre fui um cara apaixonado pelas coisas onde eu me envolvo, onde eu entro, né? Então, foi muito legal, porque a Tectoy, ela tinha um presidente que era muito ativo, também muito apaixonado, então deu pra fazer um trabalho, cara, bárbaro de mercado, de propaganda, e eu juro que eu não esquentei a cabeça com outra ponta, cara, mandei pau e vamos que vamos. E nada de pessoal, muito pelo contrário, eu era muito amigo do Rony, que era o dono da Fox Propaganda, né? O cara que inventou o conceito do mundo dos experts. Então, muito show. O cara é um gênio, na verdade. Então, pra mim foi muito legal poder estar com ele, com a equipe dele, e o que viesse pra mim eu mandava pau. Eu fazia comercial desde boneca da Tectoy até os videogames. Era uma linha de produtos enorme, entendeu? Sim. Então, de boa, cara. Sem querer puxar seu saco, Oscar. Aí tá complicando mais. Eu li no livro A Guerra dos Consoles, escrito por dois gringos, que eles falavam sobre a história do Tom Kalinske, que era o presidente da Sega of America nessa época. O Tom Kalinske elogiava muito o trabalho da Tectoy, principalmente o trabalho de marketing da Tectoy. Então o presidente da Sega of America deixou registrado no livro aí todo o seu trabalho aí, que você estava aí no meio capitaneando isso, então Tom Kalinske ele aprovava e deixou registrado nesse livro, A Guerra dos Consoles. Depois, se você quiser dar uma lida, ele fala num dos capítulos sobre a América do Sul. Eu acho assim, cara, eu acredito que os iguais se atraem, né? E da mesma forma que eu fui muito feliz na Gradiente, com tudo, cara, com MSX, com telefonia celular, com um monte de grandes inovações, que foram super inovações, eu participei disso da mesma forma na ponta da Tectoy, que foi bárbaro, participei disso na Forum Access, na super tecnologia, e hoje eu vejo uma onda gigantesca acontecendo em alguns lugares do planeta Terra, e eu estou sendo chamado de novo a participar de grandes ondas de inovação. Uma delas foi o Hackathon em Manaus. Então, entre aspas, eu dou a sorte, cara, de estar no lugar certo com as pessoas certas. Não sou eu que puxo. Eu sou puxado e eu ajudo a bola a crescer porque o ambiente está muito propício, entendeu? E aí eu estou feliz com o resto da turma. Assim funciona. Alguém quer fazer alguma pergunta que a gente tenha esquecido? Eu queria só aproveitar para agradecer pelo excelente trabalho da Gradiente em Lostex, com o editor de texto embutido no cartão de todas as colunas, porque simplesmente é o melhor editor de texto para MSX em alfabeto latino. Isso foi legal. Eu gostei do projeto, cara. Eu gostei do cartão 80 colunas e do resultado, né? E gostei do editor também. Achei que ficou muito legal, cara. Aproveitando esse tema do Aztecs, como é que era a informatização da Gradiente nessa época do MSX? Ele era bastante usado internamente em tarefas administrativas, de engenharia, como é que era isso? Direto, cara. Todas as secretárias executivas usavam, todas, sem exceção. Era o computador oficial da Gradiente, cara. Ou seja, era dogfood mesmo. A Gradiente usava o Expert na sua informatização. Pra valer, cara. A gente tinha o Expert ligado no ERP da empresa pra gerar relatório, pra você ter uma ideia. Uau! Isso acontecia lá dentro. Era muito legal, cara. Entendeu? Maneiro. Isso, cara, isso é uma coisa que, assim, nesse momento eu tô até paralisado. Eu fico imaginando, tipo, o cara tem o Expert dele pra acessar o ERP. E quem trabalha em empresa sabe que é o coração da empresa. Isso, a gente gerava relatórios de vendas a partir do RP que saíam no 80 colunas dos MSX nas telas, cara. Fantástico. Então era por isso que eu digo, a Gradiente ela montou uma equipe e ela embarcou no MSX de uma forma que foi contundente, cara. Não era um simples negócio, foi uma paixão. Você via as secretárias do Staub, do Maurício Arditi, a minha, todo mundo conectado na rede, usando 80 colunas, bonitinho, andando pau, cara. Só para terminar de uma forma animada, eu virei uma noite fazendo um projeto no meu não sei. Eu salvava backup, cara, a cada 5 minutos no disquetezinho, né? Tinha um cara do meu lado, chamava-se João Carlos, estava horas trabalhando comigo e ele não salvava nada, cara. Já era 4 da manhã, eu falava, salva isso daí, cara, porque se der uma zica aqui, você vai perder tudo. Cara, apagou a luz do prédio. Sabe aquele apagão de se você não vê a ponta do nariz, cara, apagou tudo, bum, e voltou. Bom, eu olhei pro João, ele queria me matar.
Eu falei, cara, desculpa, eu só avisei o tempo todo, foda-se você, porque... Eu lembro que eu fui embora às 5h30 da manhã com tudo pronto, ele ficou até, acho que às 2 da tarde, mordendo a mesa, né? Cara, sinto muito, né? Pois é. Isso aí, galera. E depois, já em 1988, a Gradiente retornou, olha, meus dedinhos de aspinhas, aos consoles. Tá, ela só deixou de fabricar os Ataris no começo da década de 90, com o Phantom System, e depois representando a Nintendo com a parceria da Playtronic, junto com a Brinquedos Estrelas. E um pouco depois, tocou o barco sozinha, até 2003. Algum comentário de vocês? Não. O comentário que eu queria fazer é que esse período, não o período Phantom System, mas o período da Playtronic, foi um período que a Gradiente levou muito a sério essa parceria. Ela brigou de igual para igual com a Tectoy, que representava a SEGA, e eles estavam num momento excelente para os videogames, que era o momento da década de 90, justamente no primeiro mundo lá, os Estados Unidos e o Japão e a Europa, a Nintendo e a SEGA brigando. Claro, no Japão nem tanto, que lá a Nintendo era mais hegemônica, mas, por exemplo, no Brasil, a Tectoy realmente deu bastante trabalho para a Playtronic, porque ela já tinha uma certa, como posso dizer, vantagem com o Master System, depois com o Mega Drive, e mesmo a Gradiente ter feito muito bem a lição de casa, tudo representado dignamente. Até digo que a Gradiente foi a empresa que mais dignamente representou a Nintendo no Brasil. Todas as empresas depois não chegam aos pés do tratamento que a Gradiente deu para os produtos da Nintendo. Eu estou falando de coisas como a Latamel, que é só uma representante de vendas, ela não fabricava, ela não fazia nada. Ela só importava, né? Ela só importava. A Latamel mal fazia o marketing mal e porcamente. Exatamente. Eu me lembro que na época da Latamel trabalhava na Futuro Comunicação, e a Futuro fazia a revista da Nintendo no Brasil, a Nintendo World. E as nossas negociações para conseguir jogos e consoles eram todas com a Nintendo nos Estados Unidos, porque a Latamel não fazia porcaria nenhuma. Caramba. E na época da Gradiente ela era diferente, né? Na época da Gradiente eu não tava lá. A gente tem que explicar tudo. Ah, tá. Enfim, a Latamel era uma tristeza, ao contrário da Gradiente, que ela sim fez um trabalho tão bom quanto a que a Tectoy fez. A Tectoy realmente dominou por causa da vantagem que ela teve. O trabalho foi digno. Eu tenho vários produtos aí da Playtronic em casa, e eu digo que, assim como os colecionadores têm de bom grado, olham para os produtos da Tectoy, eu digo mesmo da Playtronic. Os produtos são muito bem acabados, passam pelo Seal of Quality da Nintendo, diria que eles representaram muito bem. Pena que essa parceria acabou em 2003. Não sei se foi uma decisão da Gradiente ou da Nintendo. Até mesmo o Phantom System, voltando um pouco antes, era muito bem feito. Era o melhor clone de Nintendo no mercado nacional. Sim, apesar dele ter sido, como é que é, em termos de design, ele é um pouco Frankenstein, mas ele é bonito. Ele é um design... uso, mas nada que estragasse a máquina no final. Sim. Aí uma coisa que o Giovanni falou lá em cima que eu vou retificar. Quem tinha os controles do Mega Drive invertidos era Top Game da CCE. O controle dele era exatamente igual ao do Mega Drive, sem tirar nem pôr. Sendo que no lugar do terceiro botão, era o botão Select. Não, o terceiro botão era o Start. O Select era um botão azul em cima dos três. Ah, sim. Era o contrário. Era horrível a posição daquele Start. Isso é verdade. Concordo. Mas enfim, o console, mesmo sendo um clone, era um clone bem feito. Então com isso encerramos. Já fechamos lá. Agora sim encerramos. Vamos terminar o programa aqui. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Gente, Oscar, muito obrigado. A gente sabe que o teu tempo está extremamente corrido, com a quantidade de coisas que estão surgindo, que você literalmente é arrastado para fazer. Então a gente queria te agradecer muito por você ter passado esse tempo com a gente, ter contado a história, ter derrubado alguns mitos, de ter reforçado algumas coisas que já sabia, ter contado histórias muito boas e ter principalmente passado um pouco da experiência como alguém que realmente foi um dos titãs do MSX no Brasil. Queria te agradecer muito. Eu espero um dia
dia conseguir te ver pessoalmente no encontro de MSX. Mais uma vez queria te agradecer muito, e para você ouvinte que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oscar, eu queria te agradecer muito por essa participação. Vou te dizer que desde que a gente começou o Retrocomputaria, em 2010, era uma coisa que a gente acalentava há muito tempo, queria conversar com alguém que trabalhou na Gradiente. A gente conseguiu alguns contatos, uns aqui, outros ali, mas a gente não conseguia, não tinha com quem falar, alguém que trabalhou na Gradiente para contar algumas coisas. E a gente está realizando, eu vou dizer que eu estou realizando um sonho, conversar contigo hoje e ver alguns mitos quebrados, ver outras histórias confirmadas, saber de outras coisas. Para mim, assim, o 86º episódio do Retrocomputaria vai ficar marcado, talvez entre os meus top 3 dos favoritos do nosso podcast. Mais uma vez, meu muito obrigado, espero poder encontrar contigo pessoalmente, a gente dar um abraço, bater um papo, mostrar o que o pessoal tá fazendo hoje em dia, vai ser um prazerzão. E, cara ouvinte, você que ouviu, tá curtindo até aqui, muito obrigado, voltamos em breve, no próximo episódio. Oscar, eu também queria agradecer a você, muito obrigado, por realizar 2 sonhos. O primeiro sonho foi lá em 87, pelo MSX, pelo Expert, e o segundo sonho foi agora, você ter dado essa entrevista aqui em 2018, 31 anos depois. Então, muito obrigado aí. Eu sou outro também que gostaria muito de falar contigo pessoalmente, e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você e pra nossos ouvintes aí, cara. Então, gente, hora de ir. Oscar, muito obrigado por ter investido esse tempo seu conosco. Obrigado também pro Riggs, que foi o artífice desse episódio. Obrigado, Riggs. Eu que agradeço a oportunidade. Pois é, obrigado, Higgins, pô. Você que foi nossa fonte, nosso intermediário. O Higgins ainda precisa se despedir com calma. E agora sim, a gente volta daqui a 15 dias, daqui a uma semana, depende do calendário. Higgins, despeça-se e depois deixa o Oscar. Obrigadão, pessoal, obrigado pela oportunidade. E, Oscar, eu acho que eu falo por todo mundo que brincou com o MSX aqui no Brasil. Cara, o teu trabalho mudou a vida de muita gente. Eu conheço muita gente que começou na informática, que se apaixonou pela informática com o MSX. Foi o meu caso, eu não tive o MSX na época, mas eu tinha 5 colegas de escola que tinham, eu ia pra casa deles, eu brincava, eu jogava, e foi uma influência marcante pro resto da vida. Muito obrigado. Higgins, estamos te devendo essa. Pô, sensacional, cara. Você mitou, só isso que eu te falo. Tá escutando a gente? Abril, o Ricardo vai estar em Curitiba, ele te paga um prato de barreadas. Pronto, pensa fechado. Barreada sem morrete. Eu não vou descer até morrete a pagar o barreado pra ele, não. Barreada só em morrete. Podem me agradecer em cerveja no próximo evento. Tá bom. Pronto. Aí começa a conversar. Eu pago a sua cerveja no encontro de Curitiba. O Ricardo que não bebe vai pagar. Eu vou pagar, pela primeira vez eu vou pagar cerveja pra alguém, mas é pra uma boa causa. Pessoal, é muito legal poder estar com vocês, de verdade. É legal ter essa perspectiva histórica e ver quanto tempo passou. Eu, desde que vi nascer o MSX, fiquei absolutamente encantado com a plataforma em todos os sentidos. Do hardware ao software, programava, brincava. Quantas madrugadas eu não passei direto com esses carinhas aí, com as telas primeiro monocromáticas e depois coloridas. Motivo de enorme satisfação e, com certeza, havendo eventos, me deu um toque e eu podendo aparecer, cara, é muito bom participar dessas ondas e cooperar com a inovação. Vocês todos estão nesse barco e vamos ajudar a garotada que vem, sempre inovando e levando esse brilho nos olhos. É isso aí, pessoal. Um abraço grande para vocês e para todos os ouvintes. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.